Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Teu Com Orgulho. Sim, você que está aí, chegou agora, não sei se é boa tarde, bom dia, boa noite, mas sinta-se bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde. Curta, compartilhe, comente. Hable! Então, pessoal, eu vim aqui para retomar um dos primeiros livros que eu li na internet, que não foi aqui no YouTube, foi no Instagram, que era onde eu fazia tudo que eu me propunha a fazer, né? Quem não conhece, o Instagram, Teu Com Orgulho, tá lá no Instagram, né? E lá eu fazia essas lives, então eu decidi migrar novamente, abrir um canal que aqui no YouTube, né? E eu trouxe, a primeira coisa que eu trouxe foi justamente essas lives desse livro aqui, ó. O Falso Princípio da Nossa Educação, de Max Stirner. Então, assim, eu trago esses vídeos pra cá, não são lives ao vivo, né? São vídeos, aí eu jogo aqui e no final eu trago o Rogério, né? Tá na playlist aqui, se alguém quiser saber, escutar, conhecer mais a fundo o Stirner ou o texto sobre a educação dele, né? E no final a gente debate sobre esse texto numa live de papo reto. Aí sim, a primeira live que eu faço no canal com o Rogério Nascimento, que é professor, antropólogo, sociólogo, pesquisador, a porra toda, né? E aí a gente conversa sobre, eu gosto muito do título da live, que é Somos criaturas de... Como é que é o título? Somos criaturas de adestramento ou sujeitos de criação? É alguma coisa assim. Aí tá lá, tá certo? Tá também nessa playlist lá no Falso Princípio da Nossa Educação. E Stirner ele coloca aqui que o saber é diferente de vontade, né? E que esse saber erudito também deve ser distinguido, né? E rechaçado, sim. Ele diz que precisa morrer. Esse saber erudito, específico e glorificado para alguns. Ele precisa morrer para ressuscitar como vontade. Entende? Essa vontade de recriar-se, de cada dia recriar-se e ainda mais. Não é só apenas recriar o saber, mas é recriar-se a partir desse saber todos os dias como pessoa livre, né? Aí ele vai falar sobre todas as questões, colocando a crítica dele e uma coisa que Rogério fala lá na live, que depois conversando com ele durante minhas conversas com o Rogério, a gente conversa muito sobre a questão de Stirner ter esse vocabulário. A gente vai entender agora, eu vou ler algumas partes, vocês vão entender o que eu estou falando. Assim, esse vocabulário que remete a um pensamento tribal no sentido de ancestralidade, de espiritualidade, que eu vejo muito a Biayala, do canal Biayala, que é o Lude falando sobre. Dentro das lutas, né, ele diz que existe essa espiritualidade, esse tipo de espírito que Stirner coloca, saca? Que eu vejo muito em movimentos como o Zapata também, saca? Assim, e dentro desses movimentos originários. E também, não só ele tem esse tipo de termo, como a própria Maria Lacerda coloca também. Mas aí, vamos voltando para cá, né? Ele diz assim, que para qualquer lado que nos voltemos, a época atual apresenta o espetáculo mais caótico dos tumultos partidários e os grandes homens de um momento se reúnem, tais como abutres, ao redor da herança caduca do passado. Ele faz uma crítica aos políticos, aos eclesiásticos, aos artistas, aos moralistas, todos eles conservadores de uma época caduca, né? E com isso ele diz que esse sistema vai nos consumir e continuaremos oprimidos. Então, para isso a gente precisa destruir, para nos reconstruir homens e mulheres cotidianamente livres. E para isso a gente precisa de fundamentos de uma educação. Aí é onde entra. Esse texto é um dos primeiros textos assim, que fala sobre educação anarquista, pedagogia libertária e essas coisas, né? Que dá um norte, uns fundamentos para que Ferrer e Guardia, eu acho que Porroban, com o orfanato lá
Eu acho que ele é desse tempo de Stirner, saca? E ele vai conseguir fazer coisas que na época era impossível, como uma coeducação dos sexos. Então, meninas e meninos estudavam integralmente com Porban, né? Isso no século XIX, metade do século XIX, que é quando Stirner também escreve aqui. Entende? Aí a gente vem com Ferrer e Guardia, com a escola moderna, a questão da racionalidade, da prática, da vivência, da construção de cultura. A infância constrói essa cultura, né? E a gente precisa, como adultos, olhar para isso e aprender com elas, para reconstruir esse ser livre, esse sujeito livre cotidianamente. Entende? E fomentar uma base pensante. Para que aí sim a gente tenha o pensamento crítico como ferramenta, né? Aí vem Oiticica aqui no Brasil, a própria Maria Lacerda e Oiticica aqui no Brasil, né? Que vão inspirar os pioneiros de educação, né? Mas aí tem muitas coisas. Tem o próprio Mella na Espanha, também com a educação voltada para esse saber integral, esses fundamentos que ele coloca aqui, né? Mas aí é pano para uma live isso aqui. Mas aí voltando, né? Aí ele diz uma coisa aqui bem interessante. Que o conceito da educação popular teria entrado em conflito com essa situação, pois se presumia que o povo deveria permanecer ignorante em relação aos senhores instruídos. Entende? Quando ele diz, precisamos quebrar esse saber erudito, é aqui que se encaixa. Limitar-se a admirar e venerar estupidamente esse extraordinário esplendor. Né? Então a gente tem que ter esse norte e esse pensamento crítico, para não ficar estupefatos, né? Limitando a admirar e venerar outrem, né? Podendo estar construindo saber em conjunto. Aí, para fechar, eu só vou ler uma partezinha aqui para a gente rematar esse pensamento bem rapidamente, né? Todavia, compreender o passado, tal como ensina o humanismo, e compreender o presente, o que é objetivo do realismo, não conduz senão a dominar uma dominação temporal. Só o espírito consciente de si é eterno. Do mesmo modo, dava-se a igualdade e a liberdade apenas um lugar secundário. É verdade, era possível tornar-se igual a outros e libertar-se de sua autoridade. Mas nesse princípio, mal se podia encontrar vestígio da igualdade consigo, do equilíbrio, da reconciliação de nosso ser temporal e de nosso ser eterno. Aí ele diz que essa igualdade, essa liberdade, essa falsa liberdade, né, que a gente pensa que tem, exclui a autodeterminação. A autodeterminação dos povos. Porque quando a gente conhece a si, nos libertamos. E a gente não é só no mundo, né? Somos seres coletivos. Então, seres, indivíduos libertos e autoconhecedores de si, né? Em seu coletivo se autodeterminam. Entende? E aí, o homem e a mulher livre em si se reconhecem. Mas para isso precisa ter uma educação que fomente a prática, a vivência, a exploração, a ciência e a experimentação, o levantamento de hipóteses, não fragmentado. Por isso que é integral. Não é porque é todo dia na escola, como esse conceito é dito hoje. Saca? É porque são todos os campos do que compõem a nossa construção como ser, estudados, explorados, conhecidos, debatidos, né? Então, assim, ele fala, né, que todo o assunto ensinado só tem valor na medida em que as crianças aprendem a dele tirar partido e utilizá-lo, não inculcá-lo, como queriam os realistas, o útil e o utilizável. Então, eu fico por aqui, tá certo? E espero que vocês tenham se instigado a ver mais sobre Stirner. Talvez eu possa relê-lo, porque assim, quando eu li há um tempo atrás, né, as lives não eram tão boas, a qualidade do som e tal, e talvez eu volte em algum momento e releia Stirner, O Falso Princípio da Educação. Se gostaram, comenta, curte e compartilha. Um cheiro. E até a próxima.